Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só quem apareceu. Depois de tanto tempo, decidi voltar pro canal, né? Voltar aos poucos. E nesse primeiro vídeo eu quero contar um pouco o que tem acontecido comigo, porque eu sumi nesse tempo. Assim, logo de cara eu quero dizer que não aconteceu nada demais, nada grave. Mas eu precisava desse tempo afastada, porque minha vida é corrida como a vida de muita gente, né? Eu trabalho fora, enfim, eu chego em casa, eu trabalho em casa também, e aí eu tinha uns vídeos pra gravar. Enfim, acabou que eu precisava desse tempo pra me cuidar, pra cuidar da minha vida, da minha alimentação. E antes que vocês pensem alguma coisa, não tem nada a ver comigo e com o Jeremy, nós estamos bem. Eu precisei desse tempo mesmo pra cuidar de mim, da minha saúde principalmente. Não, eu não estou doente, mas eu contei aqui há um tempo que eu tenho hipotireoidismo, e aí eu venho pesquisando bastante sobre alimentação saudável, sobre um estilo de vida mais saudável, e eu comecei a pensar nisso por causa do meu hipotireoidismo, e aí eu venho colocando em prática muita coisa. Eu comecei assim a me interessar no ano passado, no final do ano passado mais ou menos, e desde então eu vou tentando colocar as coisas em prática, mas eu nunca fui fiel realmente a essas práticas. Eu sempre saía, sabe, assim, do meu objetivo, mas dessa vez eu decidi colocar em prática realmente coisas que eu acho importante pra minha vida e pra minha saúde. Então eu descobri que eu tenho hipotireoidismo em 2020, e aí eu comecei a tratar em 2020, né? Eu tomo remédio. Não é grave, muita gente tem isso e muita gente consegue viver normalmente. Eu consigo viver bem também, mas eu tenho uma doença autoimune, né? Acho que é a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune que destrói a tireoide, né? Então, por causa disso, eu comecei a mudar minha alimentação, mudar meu estilo de vida. E além disso, eu descobri há uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, que eu tenho outra doença. Pois é, gente, a vida não é fácil. Eu tenho endometriose. Eu descobri em 2019, então faz um tempinho, né? Uns 3 anos, mais de 3 anos. Mas quando eu descobri, era muito leve, então eu conseguia ter uma vida normal. E eu levei essa vida normal, digamos normal, por um tempo, até que eu comecei a perceber que eu estava sentindo dores o tempo todo, quase todos os dias. Não eram tão fortes como muita gente sente, muitas mulheres. Então eu decidi pesquisar. Já faz um tempo que eu venho mudando minha alimentação para poder ter uma vida normal, sem sentir dor. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a endometriose, mas eu não sou médica, então não vou saber explicar como médico, né? Vou fazer um resumo aqui. A endometriose vem do endométrio. O endométrio é o revestimento do útero, que descama todo mês quando a mulher menstrua. Então, a endometriose é causada por esse tecido, esse sangue do útero que acaba saindo, sabe, para fora do útero e acaba causando essa doença. E na verdade muitas mulheres têm essa doença, mas tem muita gente que não sabe, porque tem muita gente, né, que não sente nada, e algumas têm sintomas, que é o meu caso. Então, por causa dessas duas doenças, eu decidi mudar completamente a minha vida, assim, radicalmente meu estilo de vida. Eu passei a ter uma alimentação saudável. Eu já tinha uma alimentação saudável, mas dessa vez a minha alimentação é muito mais restrita do que antes. Então, por exemplo, para resumir para vocês, eu tirei completamente da minha alimentação açúcar industrial. Então, tudo que é biscoito, bolacha, essas coisas, eu tirei completamente, 100%. O açúcar que eu consumo hoje é o açúcar que vem das frutas, então isso eu posso consumir sem problemas. Eu tirei também o glúten, porque o glúten é muito inflamatório para o nosso corpo. O glúten é inflamatório para um corpo normal, e para um corpo que tem endometriose e hipotireoidismo é ainda pior. Então eu percebi que toda vez que eu comia glúten me fazia mal. No começo eu fiz um teste, eu passei 10 dias sem comer nada de glúten, nada de açúcar também. E aí eu percebi uma melhora no meu organismo, e por causa disso eu decidi parar completamente de comer glúten e açúcar. Então assim,
foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Além disso, eu também mudei outros hábitos. Eu também tirei da minha alimentação produtos à base de leite, né, os lácteos, principalmente da vaca, que é mais inflamatório. Então eu não como mais nada que venha da vaca, que seja de origem da vaca. E além disso, eu também tirei o álcool, não tomo mais nada alcoólico. E além disso, tem outras coisas também que eu me limito muito, porque me faz mal. Então, por exemplo, a carne vermelha, eu já não comia antes de saber que a carne vermelha era inflamatória para quem tem endometriose. Depois que eu descobri, eu não como mais de jeito nenhum. Eu já não comia antes mesmo, porque eu não gostava, não era algo que me dava prazer em comer. Então, depois que eu comecei essa alimentação assim mais restrita, eu tirei completamente a carne vermelha da minha alimentação. E não sinto falta nenhuma, assim, zero falta mesmo. Além disso, eu também tenho tentado dormir cedo, porque o sono é muito importante, né, pra nossa saúde. E eu sempre fui uma pessoa que dormia tarde. Eu sempre dormia, sei lá, tipo meia-noite, 1h da manhã. E já faz alguns meses que eu passei a dormir cedo, então tipo 10 horas, 10h30 eu já tô dormindo. E foi uma das melhores coisas que eu fiz pra mim, pra minha saúde também. Eu acordo cedo, então pra mim é muito importante dormir cedo, né? Eu acordo sempre por volta das 6h30. Eu criei esse hábito na época que eu ia correr de manhã. Eu continuo fazendo esporte, né? Eu faço yoga em casa, mas eu queria me inscrever na academia, sabe? Fazer uma coisa mais assim, um pouquinho mais agitada. Mas por enquanto eu faço yoga em casa e eu gosto muito de fazer yoga, então assim, tá ótimo. Essa mudança radical começou mesmo final de junho. Enfim, então de junho pra cá, do final de junho pra cá, pro final de setembro, eu perdi 5 quilos de forma natural, me alimentando bem, tirando apenas esses alimentos que são inflamatórios. E eu tô me sentindo muito bem, meu sono melhorou, foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. E assim, é claro que eu sinto falta, né? Eu sinto falta principalmente de comer produtos que tenham glúten, né? Como o pão, por exemplo, macarrão. Mas eu consigo substituir isso com outros alimentos. Então eu compro macarrão sem glúten, por exemplo. Sobre o pão, eu passei a fazer meu pão em casa. Então eu faço pão de aveia, já fiz pão de grão de bico, de farinha de grão de bico, que eu achei na internet a receita e fiz. Então eu vou me adaptando aos poucos e assim eu vou levando a vida. E é isso, então eu queria dividir um pouquinho com vocês. Por exemplo, hoje no almoço eu fiz um almoço bem simples, como eu faço. Então eu fiz filé de frango, né, assado, com ervas que eu gosto muito de usar. Aí fiz brócolis, fiz cenoura no vapor, fiz uma salada de repolho e coloquei semente de chia, semente de chanvre. Chanvre, é porque chanvre é a semente da planta, sabe, da maconha. É isso mesmo. Aqui a gente consome naturalmente. É uma semente muito rica em proteína vegetal e rica também em ômega 3. Então, assim, quem tem endometriose deve consumir muito ômega 3, porque o ômega 3 é anti-inflamatório. Então eu passei a consumir muitas sementes, porque isso me ajuda com a inflamação, né? Diminuir a inflamação. E o que mais? Eu consumo também semente de linhaça, que eu já consumia, então continuei consumindo. Semente de abóbora, eu amo, consumo todos os dias, faz parte assim da minha alimentação. Consumo muito aveia, farinha de aveia e sem glúten, né? Porque na verdade a aveia não tem glúten, mas ela é contaminada porque ela é preparada, né, na mesma máquina que eles preparam outros grãos que tem glúten, né? Como, por exemplo, o trigo, né? O trigo tem glúten, então a aveia é preparada no mesmo lugar, na mesma máquina, então por isso ela acaba sendo contaminada. Mas hoje em dia a gente consegue comprar aveia sem glúten, já vem escrito na embalagem que é aveia sem glúten, então quer dizer que ela nunca esteve em contato com produtos que tenham glúten. Então é isso, a base da minha alimentação hoje é basicamente frutas, legumes, sementes e proteína. Então eu consumo frango e consumo também peixes. Eu também evito comer frutos do mar, porque no meu caso é inflamatório, então eu consumo um pouco.
Bom, gente, então foi isso. Eu só queria explicar pra vocês porque eu sumi, né? O que eu fiz nesses meses aqui longe do canal. Mas é isso, eu vou continuar mostrando minha vida, minha rotina. Eu também quero trazer vídeos mais informativos pro canal. Bom, é isso, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!